Fala galera, beleza? Professor Thiago na área. Pessoal, vamos embora resolver as questões da prova da ESA que foram aplicadas agora no domingo, passado. Então a gente vai estar resolvendo de uma forma mais tranquila, mais explicativa, tá certo? Até porque para essa prova servir, de aprendizagem para os anos seguintes. Logo, a gente utiliza essa ferramenta aí, porque eu vou explicar para você, como sempre, passo a passo, tá certo? E também conheça a minha plataforma matemática passo a passo.com.br, tá certo? Vamos lá. A gente tem o seguinte: em uma escola com 180 estudantes, sabe-se que todos os estudantes leem pelo menos um livro. Foi feita uma pesquisa e ficou apurado que 50 alunos leem somente o livro A, 30 alunos leem somente o livro B, 40 alunos leem somente o livro C, 25 alunos leem os livros A e C, 40 alunos leem os livros A e B, 25 alunos leem os livros B e C. Então, olha só, pelo diagrama de Venn, Vem que tem, guerreiro, olha só. Essa interseção dos três eu vou chamar de X. Aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Olha só, presta atenção no que eu vou falar. 50 alunos leem somente, presta atenção, somente o livro A. Então, se é somente o A, aqui é 50. Se é somente o B, aqui é 30, conforme o valor dado. Se é somente o C, 40 aqui. Agora presta bem atenção e não perde o foco não. Olha só, você tem 25 alunos que leem os livros A e C. Então, se é o A e o C, você vai ter 25 aqui. Porém, o X faz parte ali, se você observar, da interseção entre o conjunto de A com o conjunto de C. Então, aqui vai ser menos X, tá certo? E logo você tem aqui 40 alunos leem os livros A e B. Então, você tem 40. Como o X também faz parte da interseção entre A e B, logo você tem 40 menos X. E depois, com relação a B e C, você tem 25 alunos que leem. Então, 25 menos X. Logo, o que a gente vai ter? 50 mais 30 mais 40. Depois, mais 40 menos X. Depois, mais X. Depois, 25 mais 25 menos X. Depois, mais 25 menos X. Qual é o total de estudantes que a gente tem nessa situação? 180 estudantes, guerreiro. Olha só. Aí você tem o seguinte, ó. Cancela esse cara com esse, ok? Aí a gente vai ter 50 mais 30 mais 40 mais 40 mais 25 e mais 25. Peguei todos os números e somei. Achei 210. Agora veja bem, eu devo 1 e devo 1. Então, devo 2, como é a letra X, 2x, ok? Então, você tem aí menos 2x, tá certo, guerreiro? Aí, vamos lá. Você vai ter menos 2x igual a 180 menos 210. Então, a gente vai encontrar nessa brincadeira aí, 180 menos 210, a gente vai ter menos 30, ok? Então, logo você tem menos 2x. Aí, vamos lá. Esse 2 está multiplicando o guerreiro e guerreira do meu Brasil. Passa para o outro lado dividindo. Então, menos 30 dividido por menos 2. Logo, x é igual a 15, que é a nossa resposta, tá certo? Então, toda vez que você for fazer um cálculo relativo ao diagrama de Venn, não esquece não, guerreiro e guerreira do meu Brasil. Por favor, essa palavra aqui somente, você tem que ficar bastante atento ou atenta a essa situação, tá certo? Não perde o foco e vem comigo.
Considere o número complexo z igual a 2 mais 2i. Dessa forma, z elevado a 100. Oh, meu Deus, que número grande. Mas não tem problema não. Olha só o que eu vou fazer. Você tem 2 mais 2i. Aí, pelo macete, olha só, preste atenção. Isso aqui é bizu. Você tem z ao quadrado elevado a 50. Por quê? Pela propriedade de potenciação, 50 multiplicado por 2 é 100, certo? Se você não viu propriedade de potenciação, aqui no canal, na playlist do ensino médio, você tem propriedades de potenciação para você ficar safo nessa questão, tá certo? Aí vamos lá. Regra do produto notável, que a gente também tem essa videoaula aqui no canal para você. Quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais, no caso, o quadrado do segundo. Olha que interessante, você vai ter 4 mais 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8i, mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4, i ao quadrado. Logo, a gente tem 4 mais 8i. O i ao quadrado, por definição de números complexos, é menos 1, né? Porque i é raiz de menos 1, né? Então, nesse caso, essa raiz volta como quadrado aqui, porque ali é uma raiz quadrada, e vai ficar menos 1, guerreiro e guerreiro do meu Brasil. Logo, você tem mais 4 vezes menos 1. Logo, você vai ter 4 mais 8i, mais com menos, menos na multiplicação e divisão. Presta atenção nessa regra, ok? Regra de sinais. 4 vezes 1, 4. Cancela essas duas situações e a gente acha 8i. Isso quer dizer que 2 mais 2i ao quadrado é 8i. Então, o que a gente faz? Se eu tinha z ao quadrado elevado a 50, então eu vou ter 8i elevado a 50, guerreiro. Então, olha só, você vai ter 8 elevado a 50 vezes i elevado a 50. Logo, para a gente transformar esse 50, a gente usa uma regrinha de números complexos. A gente pega o expoente e divide por 4. Por quê? Por que a gente divide por 4? Professor, eu quero que o senhor me explique isso. Calma aí, deixa eu acabar de fazer a divisão. 5 dividido por 4 vai dar 1. Para 5 falta 1, abaixa o 0. 10 dividido por 4 é 2, porque 2 vezes 4 é 8, para 10 falta 2. Então, na verdade, você vai ter 8 elevado a 50 vezes i ao quadrado. I ao quadrado, como eu falei, é menos 1, então você vai ter 8 elevado a 50 vezes menos 1. Então, você vai ter menos 8 elevado a 50. Isso aí é um número, no caso, real negativo, ok? Agora vamos lá. Você sabe que i é igual a raiz de menos 1. I ao quadrado é igual a menos 1. Logo, i ao cubo vai ser i vezes i ao quadrado. Como i ao quadrado é menos 1, vezes i fica menos i. E i à quarta é i ao quadrado vezes i ao quadrado, que é menos 1 Guerreiro, preste atenção, isso aqui é uma regra, tá? Menos 1 multiplicado por menos 1. Então, você vai encontrar 1. Aí, a partir disso, se você colocar i elevado à quinta, ele vai repetir novamente aqui em cima. Então, pela regra, de divisão, pelo cálculo do resto, assim que a gente fala, então você vai ter, que a gente chama, na verdade, lá na prova do Colégio Naval, de mod. Então, o que acontece? Você sempre vai utilizar para dividir por 4. Então, você tem aí essa resposta, tá certo? Perde o foco não, guerreiro, não dorme não e vem comigo, vamos embora. Se a velocidade de um automóvel for aumentada em 60%, o tempo necessário para percorrer o mesmo trajeto, supondo a velocidade constante, diminuirá em... Então, olha só. Se você tem um móvel andando a 100% e ele aumenta a 60%, você vai ter 100% mais 60%. Logo, você tem 160%. Trabalhando com isso,
você tem o seguinte, 100% é 1 hora de viagem, porque a gente está trabalhando com velocidade, né? Então, você tem quilômetros por hora, você tem metros por segundo. Então, nesse caso aí, no caso pode ser 1 hora ou segundo, 1 segundo, tanto faz. Mas, de qualquer forma, você vai colocar o 1 ali, né? Por causa disso, por causa do tempo. Então, de 160, eu quero saber x. Mas calma aí. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, é inversamente proporcional. Então, eu vou fazer a multiplicação assim, ó. Ficando 160x igual a 100. Logo, x é igual a 100. O 160 está multiplicando, passa dividindo. Cancelou. Você vai ter 10 sobre 16, que simplificando numerador e denominador por 2, você vai encontrar, neste caso, 5/8. E 5 dividido por 8, 62,5, se você fizer a divisão. Aí ele fala assim, supondo a velocidade diminuirá em... Ó, preste atenção, se eu tinha 100% da situação, agora eu tenho 62,5%. E como é que a gente vai fazer isso? Subtraindo 100 menos 62,5, bota uma vírgula e um zero aqui. Logo você tem 10, aqui você tem 9. Se você não aprendeu de subtração, pelo amor de Deus, corre para aprender a fazer subtração, guerreiro e guerreira do meu Brasil. 10 menos 5, 5. 9 menos 2, a gente vai encontrar 7. 9 menos 6, 37. E aqui fica 0. Então, a resposta é 37,5%. Professor, pelo amor de Deus, por que por cento? Amigão, aqui é a casa do porcento. E aqui é a casa da hora. Então, a resposta me deu em porcento, guerreiro. Pelo amor de Deus, né? Tem que ficar focado e ligado nessa parada. Ok? E ó, vem comigo. Bora, vem comigo. O valor do raio da circunferência que circunscreve por fora, inscreve por dentro. O triângulo ABC de lado 4, 4 e 4 raiz de 3 é igual a... Observando, guerreiro e guerreiro do meu Brasil, que isso se trata de um triângulo isósceles, né? Isósceles não, isósceles. Aí vamos lá. Você tem o seguinte, você tem a circunferência, o triângulo está dentro, porque a circunferência está circunscrevendo, ou seja, circunscrevendo por fora, o triângulo. Logo você tem isso aqui, ó. Aqui você tem. Quando você tem um triângulo isósceles, né? No caso 4, 4, e você pega aqui a altura relativa, você divide esses dois lados de forma igual. Aqui vai ser 2 raiz de 3 e aqui é 2 raiz de 3. Considerando isso aqui como o centro da circunferência, você vai ter esse ponto aqui que eu vou chamar de raio. Meu raio parece um Y, mas é raio, tá? Meu C parece um L, mas é um C, ok? Então vamos calcular primeiro esse triângulo aqui, ó, que você tem, ó, 4, 2 raiz de 3 e H. Aí, é só jogar um pitch. O que é pitch, professor? Pitch é Pitágoras. 4 ao quadrado, porque aqui é 90 graus e está olhando para a hipotenusa. Logo você tem 2 raiz de 3 ao quadrado mais H ao quadrado, guerreiro e guerreiro do meu Brasil. 4 ao quadrado, 16. 2 ao quadrado, 4. Raiz quadrada elevado ao quadrado, o número de dentro sai, porque 3 vezes 3 é 9, e raiz quadrada de 9 é 3, mais H ao quadrado. Nossa, que H lindo, meu. Aí você tem o quê? 4 vezes 3, 12, mais H ao quadrado, igual a 16. H ao quadrado é igual a 16. Tá positivo, passa negativo, menos 12. H ao quadrado vai ser igual a 4. H é igual mais ou menos raiz de 4. Como trata-se de medida, o valor é positivo, né? Então, H vai ser 2, porque raiz quadrada de 4 é 2, tá certo? E aí, o que a gente faz agora ali? Bom, você sabe que essa... Deixa eu colocar em outra cor para ficar bem claro. Essa altura relativa aqui, ela vale, sabe quanto?
2. Tudão vale 2. Se aqui é o raio e esse pedacinho aqui também é o raio, o que eu faço? 2 menos o raio, eu acho isso aqui, ó. Professor, não entendi nada. Calma, guerreiro, peraí. Você tem isso aqui, ó, esse triângulo aqui. Aqui vai ser 2 menos R, aqui vai ser R, e aqui 2 raiz de 3. Que isso, professor? Molezinha? Molezinha, mete um pitch ali de boa. Você vai ter R ao quadrado igual a 2 menos R elevado ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado. R ao quadrado é igual. Nessa situação aqui, quadrado do primeiro, que é 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, que é 4, vezes R, 4R, mais R ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. O que o senhor fez aí, professor? 2 vezes 2, porque está ao quadrado, vai ser 4. Esse 3 vai sair da raiz, então 4 vezes 3, que é 12, né? Aqui é simétrico, já mete o cortadão, a gente vai ter aqui um número boladão. Olha só, 4 menos 4 raiz, perdão, 4 menos 4R mais 12, né? 12 mais 4, 16. Então, a gente tem 16 menos 4R igual a 0. Logo, a gente vai ter menos 4R igual a menos 16. R vai ser igual a menos 16 dividido por menos 4, porque se o menos 4 está de um lado multiplicando, ele passa dividindo, tá certo? 16 dividido para 4 pessoas, para não dar briga, cada um fica com 4. Então a nossa resposta é 4. Molezinha, tranquilésimo, bizu, não perde o foco e vem comigo, vamos embora. O valor da expressão A, esse log de 2 não, log na base 2. Log na base 2 de 1/2 mais log de 32 na base 8 é? Então olha só, se a gente tem log, né, de 1 sobre 2 na base 2, mais log de 32 na base 8, a gente vai ter o seguinte, olha só, log de 1 na base 2, desse cara aqui, ó, menos log de 2 na base 2. Professor, que bagulho louco é esse, irmão? Relaxa que isso é propriedade de logaritmos, tá certo? Tem que dar uma estudada. Tem playlist aí do ensino médio no canal que eu ensino propriedade de logaritmo, tem função logarítmica, é tudo completaço, bonitaço, cheirosaço. Olha só, a gente vai usar agora, como você tem tudo na base 2, guerreiro e guerreiro do meu Brasil, então eu vou transformar esse log de 32 na base 8 em log de base 2. O que eu vou usar? Mudança de base. Como na mudança de base eu posso utilizar qualquer base que eu quiser, qualquer base que eu quiser inventar, então vamos lá. Você tem log de 32 na base 2, o logaritmando 32 vem primeiro, depois log de 8 na base 2. Log de 1 na base 2, por definição dos logaritmos, você tem 0. Menos log de A na base A, ou seja, 2 na base 2 vai ser 1. Mais log de 32. O que é 32, professor? 32 a gente fatora. 32 dividido por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, você tem 2 elevado à quinta potência. Então, você tem 2 elevado à quinta na base 2. Sobre, aí já pega o bizu. Fatorando 8, você tem essa sequência de 2 aqui, ó. Então, você tem log de 2 elevado ao cubo na base 2. Assim, a gente vai ter menos 1, porque 0 não é ninguém, mais, aí você tem aqui, ó, se liga nessa parada. Esse 5 aqui vem para frente, logaritmo da potência. Então, você tem 5 log de 2 na base 2 sobre 3 log de 2 na base 2. Então, menos 1 mais log de 2 na base 2 é 1 e log de 2 na base 2 é 1. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 1, 3. Então, o que a gente faz?
Vamos fazer MMC rápido. Respira, se acalma e preste atenção. 3 vezes 1, 3. Então fica menos 3 mais 5 sobre 3. Você não multiplica o 3 por 5 pelo fato de já estar no denominador 5. Logo, você vai ter o quê? Devo 3, pago 5, sobra 2/3, que é a nossa resposta, tá certo? Tranquilésimo, né? Beleza? É fácil, agora é só calcular, ok? Vem comigo, vamos embora. Em uma progressão aritmética, o 10º termo vale 16. E o 9º termo é 6 unidades maior que o 5º termo. Logo, o 12º, o A12, termo, vale... Então, olha só. Ele tem que o nosso A10 vale 16 e o nosso A9 vale, nesse caso, 6 unidades maior que o A5. Agora vamos lá. Fórmula do termo geral da PA. Você tem AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, olha só, o A10 vai ser o A1 mais N menos 1 vezes a razão, que eu não sei qual é, né? E o N ali, na verdade, vale 10, né? Não posso esquecer disso. Vezes a razão. Logo, você tem A10 igual a 1 mais 10 menos 1, 9, 9R. Assim, você vai ter, como o A10 vale 16, vai ser 16 igual a 1 mais 9R. Caraca, professor, que conta grande. Calma, cara, isso aí é só para poder te ajudar a entender como funciona. Então, você tem a 1 mais 9R igual a 16. Observa, agora é bizu. Calma, respira e vamos pensar. Você tem o A10 aqui, né? E aí eu encontrei o quê? 9R. Então, toda vez que eu for fazer um cálculo, eu posso colocar assim, ó. Por exemplo, se você tem ali o A9 igual a 6 mais A5, eu posso colocar o A9 assim, ó. A1 mais... Não é N menos 1? 9 menos 1? Então, 9 menos 1, 8R, né? Depois, 6 mais A1, 5 menos 1, mais 4R. Professor, que bizu top! Eu posso fazer isso sempre? Sempre, guerreiro, sem perder o foco tranquilamente. Como aqui já está um cálculo pronto, a gente pode cancelar já de vez aqui, que a gente já entendeu como é que funciona o bizu, já pode calcular, né? Então, a gente tem 8R igual a 6 mais 4R. Logo, bonito, cheiroso e gostoso, a gente vai ter 8R. Tá positivo, passa negativo, então vai ficar menos 4R igual a 6. 8 menos 4, 4R igual a 6. Logo, você tem R igual a 6 quartos, que simplificando, porque sempre tem que simplificar, e eu sei que o 6 e o 4 é divisíveis por 2, a gente vai ter 3 meios. Só que a conta acabou? Infelizmente não, porque ele quer saber o A12. E eu ainda não descobri quem é o A1, porque eu preciso do A1 para poder calcular. Aí o que eu faço? Eu pego uma das equações, sei lá, vou pegar esse aqui, ó, A1 mais 9R igual a 16. Então você tem A1 mais 9R igual a 16. Logo, A1 mais 9 vezes, presta atenção, 9 vezes 3 meios igual a 16. A1 mais 9 vezes 3, 27 meios igual a 16. Assim a gente faz MMC rápido. Ó, isso aqui é bizu, então respira para poder entender. O que a gente faz? Multiplica o 2 por 16 e o 2 por A1. Então a gente vai ter 2A1 mais 27
igual a 32. 2A1 é igual a 32 menos 27. 32 menos 27, aqui é 12 e aqui é 2. A gente vai encontrar 5. Então, o nosso 2A1 é igual a 5. A1 é igual a 5 meios. Quase não deu espaço. Bom, feito isso, agora dá para a gente calcular o nosso A10. Por que dá para calcular, professor? Porque a gente já encontrou a razão e o A1, a gente precisa disso aí. Na fórmula, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Não é, no caso, A12, acho que eu falei A10, mas a A12, a gente tem A12 igual. Quanto vale o meu A1? 5 meios. Mais 12 menos 1, quanto vale a minha razão? 3 meios. Logo, você tem A12 igual a 5 meios mais 11 vezes 3 meios. Então, A12 é igual a 5 meios mais 11 vezes 3, 33. 5 mais 33, 38 meios, que é igual a 19, porque eu divido numerador por denominador, que é a nossa resposta. Não perde o foco. Tu viu que eu demonstrei as paradas, dei uns bizu aí, psicodélico. Agora a gente parte para a próxima. Vem comigo. Dadas as matrizes A e B, considere que a equação matricial AX igual a B tem solução única. Podemos afirmar. Então, olha só, vamos lá. Você tem AX igual a B, certo? Logo, o que a gente faz? A gente vai ter K ao quadrado menos 4, 4 menos 1. Como você tem matriz 2 por 1, então você vai ter o quê? A e B, né, para poder conseguir igualar a situação, igual a outra situação. Logo a gente faz linha vezes coluna. Então, K ao quadrado vezes A K ao quadrado. Menos 4 vezes B, menos 4B. Linha multiplicado por coluna. Embaixo, linha, 4 vezes A, 4A. Depois, menos 1 vezes B, menos B. Igual a 1 e 1 aqui. Assim, a gente vai ter o quê? AK ao quadrado menos 4B igual a 1. 4A menos B igual a 1. A gente pode fazer o que aqui? Multiplicar por menos 4, né? Aí a gente vai ter o quê? AK ao quadrado menos 4B igual a 1. Menos 4 vezes 4, menos 16A. Menos com menos, mais. B vezes 4, 4B. Tá certo? 4B. Logo, você tem igual a menos 4. Dá para cancelar esses caras ficando AK ao quadrado menos 16A igual a menos 4 mais 1. Ou seja, eu juntei a situação no sistema, porque eu montei um sistema. Igualei linha com linha, linha com linha, tá certo? Por que eu só usou A e B? Porque você tem essa matriz aqui. Para poder conseguir encontrar o resultado, precisa igualar as situações dadas em relação ao valor de x, ok? Logo, a gente tem o quê? AK ao quadrado menos 16A igual a menos 3. Logo, a gente vai ter o A, K ao quadrado menos 16 igual a menos 3. Como ele quer saber o valor de K, então, a gente vai ter K ao quadrado menos 16 igual a 0. K ao quadrado igual a 16. K igual a mais ou menos raiz de 16. Então, vai ser mais ou menos 4 a nossa resposta. Tá certo? Molezinha, não contava de cair aí matrizes nessa prova da ESA. Né? A gente conseguiu fazer a premonição, né? Prever que ia cair logaritmo, que ia cair função, etc. Mas matriz realmente foi uma surpresa
ter sido cobrado. Partiu? Vem comigo e vambora, guerreiro. Não respira não. Respira não, guerreiro. Vem comigo. Adotando-se log de 2 na base 10 igual a x e log de 3 na base 10 igual a y, porque quando está vazio é base 10, o valor de log de 120 na base 5 será dado por, primeiro de tudo, 120 eu vou fatorar. Por 2, 60. Por 2, 30. Por 2, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Então, você tem 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 5. Aí, bora lá. Você tem o log de 120 na base 5. Observa que está todo mundo nessa base 10. Então, a gente precisa modificar e transformar isso aqui por base 10. Então, a gente vai transformar ali pela mudança de bases do logaritmo. Então, você tem log de 120 sobre log de 5. E agora eu coloquei na base 10. Professor, na mudança de base, eu posso utilizar a base que eu quiser? Sim, senhor e sim, senhora. Mas o logaritmando vem no numerador e a base vem no denominador. Assim, a gente tem o seguinte. O log de 120 é log de 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 sobre log de 5. Na minha premonição no sábado, um dia antes da prova, eu falei que ia ser cobrado mudança de base e eu demonstrei para vocês. Logo, você tem o seguinte, ó, log de 2 ao cubo, usando a propriedade da soma, né? Você vai ter log de 2 elevado ao cubo mais log de 3 mais log de 5 sobre log de 5, né? Logo, você tem o seguinte, ó, 3, né? Usando a propriedade da potência, você joga o 3 para frente. Então, 3 log de 2 mais log de 3 mais log de 5 sobre log de 5. Concorda comigo que 5 é 10 dividido por 2? Então, a gente vai ter o quê? 3 log de 2 mais log de 3 mais, né, que ficou parecendo um LG, mas considera como log. Log de 10 na base 10 mais log de 2, né? 10 dividido por 2. Então, nesse caso, como é divisão, a gente não utiliza mais, a gente utiliza menos. Então, ali vai ser menos. Logo, você vai ter o que embaixo? Log de 10 menos log de 2. Assim, guerreiro e guerreira do meu Brasil, a gente vai ter a seguinte situação. Presta atenção para você poder entender essa explicação. Olha só, você vai ter o seguinte, log de 2 é x, então você vai ter 3x, né? Porque eu estou substituindo isso aqui. Log de 3 é y, então mais y. Log de 10, 10 na base 10 é 1, então mais 1. E log de 2 vai ser x de novo, então menos x. No denominador, log de 10 na base 10 é 1 e log de 2 é x. Aí o que a gente faz? Só finaliza 3 menos x, que vai ser 2x mais y mais 1 sobre 1 menos x, 1 menos x e finaliza a nossa resposta, ok? Não perde o foco não, guerreiro e guerreiro do meu Brasil. Já mete o dedão aí, já dá o like no vídeo, pelo amor de Deus, dá o like, porque a gente precisa aí para poder dar continuidade ao nosso trabalho no canal. Se você não é inscrito, se inscreva também e convide seus amigos para participar e conheça a minha plataforma matemática passoapasso.com.br, que eu vou ter vários cursos interessantes para você lá, ok? Perde o foco não, guerreiro e guerreiro do meu Brasil, e vem comigo, vamos embora. Seja um f de x pertencendo a reais tal que x é maior que zero se, né, está em reais e g de reais em reais definida por f de log de x na base 2 e g de x de 1/4 vezes 2 elevado a x. E aí ele quer nessa questão que a gente calcule a f da g de 2.
ou seja, a g de x dentro da f. Então, o que a gente faz? Se a g dentro da f, na f você tem, vou fazer aqui, fog de 2, é fog mesmo. Aí você bota aqui log, certo? De, não é log de x na base 2? Aqui é a base 2, então você tem 1/4 vezes 2 elevado a x. Mas, como é a g dentro da f, só que com x valendo 2, aqui vai ser 2, certo? Logo, o que a gente faz? Fog de 2, repetindo ali, né? Essas duas aspas significam que estou repetindo. Você tem log na base 2, 1/4 vezes 2 vezes 2, que é 4. Cancela, cancela, você vai ter log de 1 na base 2. Log de 1 na base 2, por definição matemática, a gente vai achar aí 0. Então, a resposta é 0. Por quê? Por que 0, professor? Olha só, guerreiro. Log de 1 na base 2. Aí eu chamo qualquer letra. Como eu já usei x, vou chamar de y. Então, você vai ter aqui, ó, esse cara vai virar base do y. Então, vai ficar 1 igual a 2 elevado a y. Todo número elevado a 0 é quanto? Exatamente 1. Por isso que a gente tem y igual a 0. Então, por isso que log de 1 em qualquer base sempre, eternamente, será 0. Ok? E não perde o foco não e vem comigo. Em uma barraca de cachorro-quente, o freguês pode escolher um entre 3 tipos de pães. Uma entre 4 tipos de salsicha e um entre 5 tipos de molho. Deu até fome agora, né? Identifique a quantidade de cachorro-quente diferente que pode ser feito. Então, você tem pães, salsicha. Ei, salsicha! Aí você tem o que mais? Tem os molhos. Então, olha só. São 3 tipos de pães, 4 de salsicha e 5 de molho. Pronto. Princípio da contagem. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60 tipos diferentes. Que é a nossa resposta, ok? Se fosse arranjo, a ordem importaria nessa situação. Se fosse análise combinatória, não importaria a ordem e você calcularia. Se fosse, no caso, permutação, a gente ia trabalhar com filas, né? Mas nesse caso, princípio da contagem, a gente quer combinar tudo. Então, nesse caso aí, a gente tem essa situação de princípio da contagem. A gente tem vídeo aula aí explicando detalhadamente análise combinatória, ok? Não perde o foco não e vem comigo, vamos embora. Lembrando que 0 ou raiz da função é o valor, certo? De x que torna a função nula, ok? Nula. Identifique a alternativa que apresenta, nesse caso, a função f de x, cuja raiz é igual a mais 3. Olha só, se a raiz é a mais 3, toda vez que a gente vai achar a raiz, a gente iguala a 0, e uma das raízes é a mais 3, então você vai ter, nesse caso ali, calculando, nesse caso das funções, na alternativa A, deixa eu colocar para você aqui, a gente tem x menos 3, na alternativa B, a gente tem f de x igual a x mais 3, na alternativa C, a gente tem f de x igual a 2x menos 5, na alternativa D, a gente tem f de x igual a 3x, né? 3x menos 3. E na E, a gente tem f de x igual a 3x. Graças a Deus, dentre todas as situações que a gente pode testar, a gente vai ter o seguinte. Como a gente iguala a 0 substituindo o f de x, e a raiz é a mais 3, então se você tem x menos 3 igual a 0, professor, não entendi. Cara,
eu troco o f de x por 0, né? Para poder achar, no caso, a raiz. Logo, a gente faz a mesma coisa aqui para testar cada uma das alternativas. E, graças a Deus, a letra A que é a correta. Assim, veja bem, preste atenção, a gente vai ter A mais 3 menos 3 igual a 0. Então, a gente vai ter A mais 3 menos 3 igual a 0, mais e menos, tenho 3, devo 3, fico com 0, tá? Não é aquela regrinha de mais com menos não, tá bom? Aí você tem A igual a 0. O que isso quer dizer? Que se você colocar o A de volta na função, ele deixa de ser uma função afim e se torna uma função, né, constante. Ou seja, o A valendo 0, então a f de x vai ser igual a b, tá certo? Então, por isso que a alternativa A é a correta, ok? Só você trabalhar isso, a gente também tem função afim aqui no canal, você pode procurar nas playlists que você vai achar, ok? E não perde o foco não e vem comigo. Seja a função definida por f de r em r, tal que a f de x é igual a 2 elevado a x, então a f de a mais 1 menos a f de a é igual a... Aí, nesse caso aí, na questão, preste atenção, ele vai dar algumas alternativas. A letra A é 1, a letra B é f de 1, a letra C é f de a letra D é 2f de a, e a letra E, né, a gente tem 2. Aí vamos lá. A gente tem a f de x de 2 elevado a x. Substituindo o a, no caso o x, perdão, por a mais 1, a gente vai ter 2 elevado a mais 1 menos a f de a. Então, 2 elevado a a. Aqui você vai ter 2 elevado a a vezes 2, né? Em relação à propriedade de potenciação. Assim, a gente tem menos 2a. Coloca o 2a do lado de fora e a gente tem o seguinte, 2 menos 1. Peguei esse cara, joguei aqui. Se eu tirei o 2a daqui, vai virar somente 1, porque o 2a está do lado de fora. Isso é fatoração. É como se eu considerasse o 2 elevado a a alguma letra, tá certo? Então, 2 menos 1, 1. Então, a resposta é 2 elevado a a, que neste caso vai ser basicamente o f de a, né? O f de a, que é 2 elevado a a, e é a alternativa C aqui nessa questão, ok? Você tem que ver como é que ficou o seu gabarito, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Não deixa de convidar os seus amigos para participar. Eu vou deixar em cima para você a playlist, né, da prova da ESA, tá certo? Que a gente tem aí no canal, são 85 videoaulas. Nós somos o maior canal de pré-militar do Brasil. E não deixa aí de compartilhar e se inscrever e chamar os colegas para conhecer o canal Matemática Passo a Passo, tá certo? Um grande abraço, meu muito obrigado e valeu, tamo junto!